uma dificuldade hoje, né? De que a classe trabalhadora, muitas vezes, não, a classe média, não vou dizer nem classe trabalhadora, né? Do ponto de vista sociológico, mas a classe média, muitas vezes, se acha mais próxima da elite do que, né, de uma condição de pobreza, de uma condição de precarização, quando, na verdade, não é essa a relação. Né? Quer dizer, isso precisa, de fato, ser problematizado. Né? Quem, de fato, é a elite, quem, de fato, são os opressores. Às vezes, inclusive, essa é uma discussão boa de se ter, né? Em disciplinas em que a gente aborda a pedagogia do oprimido. Às vezes, os alunos têm uma certa dificuldade de discutir a questão da opressão e de entender quem são os opressores e quem são os oprimidos. Né? Quer dizer, eu acho que, inclusive, o conceito de violência é muito importante nessa distinção. Então, se a gente for pensar quem são os violentados, né, a gente já começa a ter uma capacidade também de distinção. Né? Quer dizer, porque senão a gente, às vezes, né, começa a ter algumas distorções. Fala assim, não, mas coitado, né, do sujeito que está lá na elite, né, ele sofre também tantas pressões, né, e acaba distorcendo a perspectiva. Quer dizer, porque a pessoa começa a pensar assim, não, mas no fundo todo mundo tem uma dimensão de opressor e de oprimido, né, e isso pode variar de contexto para contexto, daí a gente tem que trazer de volta para o chão e falar, não, peraí, pessoal, ó, tem uma perspectiva política muito forte na proposta de Paulo Freire e tem um grupo que, né, quer dizer, esse é um conceito que não pode ser tomado do ponto de vista individual, né? A gente está falando, quando a gente fala de opressão, a gente fala de coletivos, né? De coletivos sociais. Então, é um conjunto de pessoas que sofrem uma opressão. Evidentemente que dentro do conjunto a gente individualiza. Né? Olha, então, é o professor que está sendo oprimido pela escola ou porque está tendo seus direitos, né, retirados ou que está sendo... Né? Inclusive, ontem a gente conversava com um aluno nosso que está assim, numa situação muito difícil, né, que está sendo, né, perseguido, né, pelo aparelho estatal, aí, o poder público descumprindo o seu dever, né, principal, que deveria ser cuidar das pessoas, mas está distorcendo isso. Mas, enfim, quer dizer, então você tem na figura de um indivíduo, né, a expressão, mas que, no fundo, pertence a um coletivo de pessoas. Quer dizer, não é só aquele professor individualmente que está sendo oprimido. Não, é uma opressão que é colocada sobre um conjunto de pessoas. Assim como são, por exemplo, sofrem opressão o grupo, né, o conjunto das mulheres, o conjunto, né, das pessoas pobres, o conjunto né, das pessoas em situação de rua. Né? Então, não é uma situação, né, às vezes, que a gente pode individualizar, o sujeito né, pisou no meu pé, me oprimiu. Não, tem que ir fazendo essas diferenças, né? Porque daí isso ajuda na leitura do Paulo Freire para entender do que ele está falando, né? E quem são os opressores, quem são os oprimidos, como é que a gente identifica os grupos e a quem que a gente se refere, né? Quer dizer, ou então, né, as pessoas às vezes se sentem, né, falam, puxa, mas eu estou aqui com um grupo de pessoas que estão com seus empreendimentos, né, e trabalhando, será que vou poder falar de opressores? Será que essas são os opressores? Falo, não, a gente não está falando do pequeno empresário, do empreendedor, a gente está falando de realmente quem detém os meios de produção, né? E aquele grupo de 1%, né? Que detém não sei quanto por cento do PIB no mundial e que está perpetuando o status quo. Né? Quer dizer, então não precisa se preocupar, não é né, que você que tem o seu negócio honesto e que você virou o opressor. E é claro que a gente tem, né, uma série de nuances dentro das situações concretas, mas... É importante discutir esse tema. Eu acho que ele é muito atual. Né? Tem gente que acha que essa analogia que você fez é muito, muito boa, muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam, também Paulo Freire, né, essa coisa de opressor e oprimido, essa categoria não ajuda mais. Ao contrário, eu acho que essa relação ela é muito atual e se coloca hoje, como você falou, dos precarizados, né? Muito, muito, muito talvez mais atual do que nunca. Né? Porque né, a opressão hoje ela tem, digamos, recursos de sofisticação, né, para que né, se barre, né, o processo que o Paulo Freire chamava de conscientização.